nosso primeiro encontro, de mais 5 que terão. E no final, a gente faz as orientações para a sequência do próximo encontro. Certo? Contigo, ensaiando aí de novo o como que apresenta nesse modelo virtual. Vamos vendo então, Sandra. Obrigado você por iniciar e vocês, Betty e Josenildo, de ter organizado tudo isto. E estou com muita alegria e sinto muito respeito por todos vocês estarem aqui junto nesse momento para começarmos nesse tema. A ideia seria aí que nós vamos usar bastante o PowerPoint, então vou colocar PowerPoint na tela e vou falando, e como Sandra falou, nós temos 40 minutos e depois paramos para ouvir as perguntas, questões, reflexões, que inicialmente seria bom se vocês mandam pela chat. Ok, vamos ver se eu consigo direitinho colocar esta tela aí, e seria assim, fazer assim. Ficou tela aí ou não? Vocês Ficou, estão vendo? Sim, sim, Ficou. Perte. Sim, pode colocar. Certo. Segundo minuto. Só que não está na primeira, né? Isto. Não está no primeiro slide, né? Sim. Tá, agora sim, ótimo. Agora estamos na primeira. Muito bem, estamos dentro do movimento, todos nós, e aí vamos nós então entrando no tema, e poderíamos partir um pouco para entender em contexto onde nós estamos nesse tema de relações humanas e cooperação. Estamos num mundo de dominação capitalista, como todos sabemos, onde tem uma estrutura de acumulação do poder pelo dinheiro, significando exploração do trabalhador e da natureza, além de especulação, juros e toda maneira de como acumular as riquezas da planeta para poucos. Então, estamos numa luta, de certa maneira, uma luta de classes, eu diria, classe trabalhadora e classe do poder, burguesia. A superestrutura daquele sistema que nós estamos inseridos significa a Constituição, as leis, governos, educação, consumismo, própria psicologia acadêmica que se ensina nas universidades, álcool, drogas faz parte para alienar o povo, polícia, exército, como superestruturas de repressão. Nos meios psicológicos de repressão e dominação, nós temos a lavagem cerebral contínua de todos os lados, condicionamento do nosso jeito de viver e conviver, e nós temos uma situação onde todo o poder usa a tática, desde que conhecemos qualquer esquema de poder, tática de dividir o povo para governar. Isso se consegue de maneira muito efetiva com a competição que se alastra para todos os campos da vida, desde a família, escola, trabalho e todo o resto. Nos hospitais, todo lugar, qualquer lugar, estamos no âmbito de competição. Temos racismo, machismo, homofobia, todos os tipos de exclusão das minorias, polarização, exclusão, tudo isso faz parte da psicologia de dividir e controlar o povo. E depois nós pensamos especialmente também o sentimento do povo, o medo e inferioridade que o povo sente, todos nós, toda criança. E depois a repressão que nós aprendemos fazer contra os nossos sentimentos, que leva para nós nos autorreprimir. Então, nós estamos, seres humanos, constantemente nós mesmos nos autorreprimindo. Aí somos fáceis para manutenção de poderes existentes. Agora, a nossa proposta de emancipação, libertação desta situação da prisão, reforma agrária popular, na luta de classe trabalhadora com transformação das relações humanas e cooperação.
Se proposta então desta parte que nós vamos aprofundar um pouco mais. Nossa história, vamos em grande acontecimento, foi 85, lá na Fazenda Anoni, Rio Grande do Sul, pela fotografia, e aí entramos, vamos dizer, uma pequena relembrar os objetivos do movimento. Nós temos 350.000 famílias assentadas, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, 120.000 acampadas. Queremos uma sociedade de igualdade, solidariedade e da ecologia. Todos esses dentro do espírito de socialismo, eliminando pobreza, garantindo trabalho digno para todos, alimentação saudável, defender os povos indígenas, quilombolas, minoritários, direitos humanos, gênero, raça, sexualidade, qualquer que seja a diversidade humana, nós defendemos a diversidade na natureza e também na vida humana. E queremos uma democratização profunda e ampla da vida econômica, política e social. Aí temos as nossas algumas questões mais importantes da nossa visão sobre o futuro. Tudo isso significa a valorização humana e ecológica. Em palavras curtas. E aí, então, nesse campo, vamos então a refletir acampamento e assentamento. Os dois são produtos da luta social. Logo, então, eles não são simplesmente espaços, mas eles são territórios. Territórios que têm seu próprio governo, organização, independência, modo de viver. E que isso implica que nós temos que também estabelecer novas relações sociais, humanas e produção. Que significa relações sociais de produção, significa especialmente democratização da posse da terra, trabalho familiar, no lugar de trabalho assalariado, de preferência em cooperativas, e depois novas relações, baseadas na valorização incondicional humana e social, significando na igualdade e solidariedade. Essa é a nossa estrutura. E, de fato, queremos algo, por exemplo, desta foto aqui, que mostra o Copan, onde temos uma cooperativa e sua produção por volta da agrovila e uma convivência mais próxima entre as famílias e uma convivência muito mais intensa que normal no campo de trabalho. E, então, vamos lá. Dentro até nas melhores cooperativas, nas melhores escolas, os coletivos, nós temos desafios de cooperação em relações humanas. Por exemplo, todo mundo conhece que na Assembleia poucas pessoas participam, na reunião poucos se manifestam. Sabemos que a crítica, cobrança, causa nos nossos companheiros medo, raiva, revolta, crítica, cobrança, ela vem do capitalismo, sistema de poder, mas nós aplicamos dentro de nós mesmos este aqui, inclusive nas famílias nossas. Temos problema, como todo lugar, como fazer companheiras, companheiros cumprir as suas funções. Todos nós sentimos desvalorização, mas especialmente as mulheres e os jovens, especialmente se sentem, em grande parte, excluídos dos processos decisórios e da importância nos coletivos. Sofremos das fofocas, deboches, brigas, ofensas, descontentamento, acomodação em rotinas, e que temos também essa dificuldade que as pessoas com maior iniciativa e coragem, hábito, conhecimento, sabendo lidar com os bancos e comércio, etc., então acumulam facilmente o poder, sem talvez até querer, mas sem perceber. E temos gente, naturalmente, que sofre de superioridade, pessoas autoritárias.
Decisões coletivas não são aceitas, são ignoradas por uma parte do pessoal e sofremos de cansaço, estresse, esgotamento, ausência na família, depressão, alcoolismo, drogas. Tudo isso aparece na nossa convivência, sem dúvida nenhuma. Mas esses problemas são resultados, basicamente, do sistema onde estamos inseridos, capitalismo, competição, tudo aquilo. E no campo de educação, podemos também fazer uma pequena reflexão quais dificuldades na educação, nas escolas, nas famílias se tem. Como colocar limites, perturbação, necessidade de atenção na sala de aula, como chamar atenção, palavrões, preguiça, descontentamento, como motivar, costume de subestimar capacidades. Faz parte, inclusive, na formação do povo, de poder querer isto. Saídas para banheiro, ausências, álcool, droga, quebra dos pés da escola, competição, luta pelo poder na sala de aula, ameaça e uso de violência, agressão, bullying. E autoagressão, depressão, suicídio, um monte de problemas graves, psicológicas, que também temos que lidar lá na sala de aula, nas escolas. Ok, desafios. Então vamos na próxima reflexão sobre isto. Para nós entender melhor de onde é que esses desafios aparecem nos nossos coletivos, por que temos tantos desafios? Vamos então refletir o seguinte: nós temos a parte de educação, princípios de cooperação e liderança, colocado aqui em duas colunas. Na coluna esquerda, falamos do mundo capitalismo, onde nós estamos, onde nós aprendemos a nossa convivência, e ao lado direita nós temos o socialismo, e vamos refletir também se sempre coloca questões socialistas como princípio de funcionamento, aí quais seriam as consequências destes princípios socialistas. No capitalismo, nós aprendemos a viver numa contínua competição, que significa classificação, que é uma base para a desigualdade, nas escolas muito estruturada, que causa uma polarização, egoísmo, falta de empatia, amor um por outro, o povo, dividir para governar. No socialismo, nós queremos desfazer a competição, para que nós temos a base para a igualdade, solidariedade e conscientização contra a alienação que o capitalismo causa. Nosso sistema, nas escolas, em casa, trabalho, é elogiar e premiar, ou criticar e punir. Esse é o sistema de condicionamento. A criança aprende a se conduzir pelos elogios e críticas, alienando da sua própria consciência. Ela não está mais ligada com a consciência dela, ela está ligada com as consequências fora de si. No socialismo, nós partimos do princípio que não vamos punir, não vamos premiar ou criticar. Nós vamos reforçar a consciência das riquezas humanas em todos, para que criamos um ambiente de valorização. Inclusive as pessoas, as crianças que têm mais dificuldade de atuar e aprender as coisas e conviver, precisam justamente mais reforço na sua saúde psicológica, para que a saúde cure a doença, em vez de dar o foco na doença e ficar pegando na doença e ficar criticando sobre dificuldades que criança tem, adulto tem.
Nós fomos ensinados de tal maneira que na escola a gente espera que o professor resolva os problemas e no trabalho é o chefe que resolve os problemas. Fomos conduzidos para a passividade estrutural, impressionante. Esse, no socialismo, nós vamos mudar, que vamos criar um espírito que coletivo sente liberdade de ação, responsabilidade coletiva. Bagunça ou não não cumprir as suas funções, então é o próprio coletivo que ajuda essa pessoa para se entrar no espírito de cooperação e não numa repressão. E depois nós vivemos num mundo capitalista de competição, de sempre pressa, falta de tempo, exigência de resolver problemas. Quando nós queremos exigir que um problema humano, social, relações, se resolve, aí que nós vamos dar o poder para o problema. E vamos fazer o problema se tornar crônico. E criamos um espírito de impotência, uma repetição contínua do mesmo problema. No socialismo, desfazemos as exigências de solução para sabermos lidar com a problemática do companheiro, companheira, vamos desmontar as causas e, portanto, prevenir a aparência deste problema. E depois, a última reflexão nesse sentido é, nós aprendemos no sistema de poder atual que quando temos problema, nós sentimos medo, raiva, culpa, impotência, vergonha, sentimentos doloridos, negativos. E só fomos aprendidos, desde quando nascemos no berço, que não deveríamos sentir assim. Portanto, nós aprendemos nos autorreprimir, que significa ou tanto paralisação e ou agressão no nosso comportamento. Esse é o capitalismo. No socialismo, nós vamos aprender que com o problema, mesmo que for, que sentimos medo, raiva, culpa, qualquer que seja, nós reagimos aceitando os nossos sentimentos, respeitando os nossos sentimentos. Portanto, nós sentimos liberdade, respeito e estamos na nossa consciência, quer dizer, no nosso equilíbrio, agindo com a situação de maneira mais coerente do que numa repressão do nosso próprio ser, reprimindo os sentimentos. Quando a gente olha essa coluna de capitalismo, nós podemos refletir o seguinte: justamente essas práticas de capitalismo causam e tornam os problemas crônicos. O socialismo seria o prevenir e desfazer as causas destes problemas. Então, seríamos, de certa maneira, uma utopia, um paraíso de cooperação e relações. Albert Einstein observou sobre isto que os problemas que existem no mundo não podem ser resolvidos a partir dos modos de raciocínio que geram origem aos mesmos. Exatamente aquela frase que nós também estamos entendendo na reflexão anterior. Aí nós partimos então numa reflexão que levou uma abordagem mais estruturada. E aí queria só lembrar da nossa parceria, a principal nosso parceiro, a nossa base, naturalmente, obviamente o próprio MST, com o Instituto Consciência, que coordena e incentiva esse tipo de atividade, e também importante companheiro nosso é Mundo Kid, a Fundação Mundo Kid lá do País Basco. E tem várias representantes do Mundo Kid aqui nessa turma agora aqui, eu acho que Sandra esqueceu mencionado Mundo Kid. E depois NECOP, que Sandra falou, Universidade Federal de Santa Catarina, e o depois importante, que a gente talvez não conhece bem aqui no Brasil, que nós simultaneamente que estamos fazendo esse trabalho aqui no Brasil, estamos atuando simultaneamente na Finlândia e Suécia, inclusive com uma contínua
acompanhamento com diretores e professores das escolas nesses dois países aqui no norte da Europa, e além depois os institutos, vários institutos de educação do próprio movimento. Então, aqui são alguns parceiros mais importantes nossos. Muito obrigado por todos vocês. E aí nós chegamos numa certa resultado que a gente vai agora começar nesses dois primeiros encontros, refletir, para que depois nos encontros, a partir do terceiro encontro, nós vamos começar a aplicar estas abordagens nos desafios práticos para poder sentir um pouco como que poderia funcionar no dia a dia. Nós temos um pano de fundo, ou princípios básicos, que é a valorização humana, social e da natureza. E aí, pano de fundo leva também conceito socialista sobre ser humano, conceito socialista em substituição do conceito capitalista, em substituição do conceito darwinista. Nós vamos falar conceito socialista. Essa é uma parte muito importante que nós vamos parar hoje somente com essa questão. Depois, mais tarde, no próximo encontro, nós vamos refletir sobre a valorização humana e ferramentas lá, respeito pelo sentir, ouvir para valorizar, acompanhamento das realizações e crítica invertida. E na valorização social, nós temos as ferramentas inserção na participação direta, comprometimento pela valorização, conscientização coletiva e fortalecimento da maioria. Vamos começando então isto. De fato, só lembrando que esse tudo faz parte da modelo de gestão que MST, com a assessoria de Munduquid, está desenvolvendo. É um mapa deste modelo de gestão, está aqui, e onde nós consideramos assim que sentir é a base de pensar e agir. Portanto, nos sentimos, pensamos dentro de um processo onde temos pessoas, nós mesmos atuando no processo produtivo, temos certos recursos, aí depois nós temos processos, métodos de trabalho, e depois nós temos resultados, inclusive resultado econômico, social e de ambiente, meio ambiente. E depois a gente age para realizar aqui no fundo esse desenho de ação para processar esse caminho das coisas. Muito bem. A grande questão, por que você tem uma personalidade que você tem, com todas as suas riquezas que você tem como ser humano, e por que você, eu, Pertti também, tenho todos os tipos de problemas que eu tenho, dificuldades, bloqueios, empecilhos, angústias, raivas, agressões. O que é isso que nós temos dentro de nós? Então, vamos partir. Personalidade, que também se chama de, a meu ver, de certa maneira, caráter. São um pouco parecidos esses dois termos, a meu entender. Significam que nós temos, assim, um certo hábito de sentir alegria. Olha, essa pessoa alegre. Olha, essa pessoa sempre triste, sempre negativo. Pensar de acordo com o sentir e agir e se deforma com os fatores. Quer dizer, nossa personalidade se deforma ou forma com os fatores. Quais são os fatores mais importantes que nós entendemos de que criou a minha pessoa, levou eu a ter uma personalidade que eu tenho? Conforme Karl Marx ou Erich Fromm, psicanalista, psiquiatra austríaco, os dois pensam igualzinho. Sociedade e suas estruturas de poder, colonialismo e capitalismo, no nosso caso, é que formou a nossa personalidade, do nosso modo de sentir, pensar e agir. Karl Marx especialmente falava das relações de trabalho. Sem dúvida
que é uma coisa muito essencial dentro da estrutura do poder. Os pais, as pessoas mais próximas, família. Esse era mais focado pela Sigmund Freud, pai das psiquianálise, como se fala. Igualmente, eu gostaria de dizer que o pai da psiquianálise, a meu ver, foi Sócrates, o filósofo grego da antiguidade. Genética. Será que nós temos uma genética de alegria, uma genética de tristeza, uma genética de raiva? Ninguém conseguiu mostrar isso de maneira suficientemente clara para que poderíamos usar isto para fazer algo de bom. A vontade, será que nós temos livre-arbítrio, como fala o cristianismo? Livre-arbítrio, vontade, liberdade. Entendendo que liberdade resulta na responsabilidade. Agora, se vontade está aí, nós temos que ter algum mistério que não se explica pela razão ou pela ciência. Se eu faço pergunta para ti, a teu ver, quanto que o ser humano tem culpa pelo seu comportamento? Seu comportamento, seja alcoolismo, seja criminalidade, seja agressão, seja comportamento complicado, qualquer que seja. Qual que é a culpa do ser humano nesse comportamento? Seja que 20%, 80% ou algo, não sei. Vamos pegar uma pessoa que estuda esse assunto. Daniel Assuti, professor de criminologia na Universidade de La Salle, fala: o homem não é culpado por aquilo que faz, mas o meio. Aí estamos na Karl Marx. A sociedade nos forma. A sociedade é o culpado. A maior culpada, o meu entender, é a sociedade, do mal-estar que nos sentimos em todas as suas formas. Então, uma terapeuta que tenta adaptar, tornar uma pessoa feliz dentro dessa estrutura social de poder, tão desonesta como ela é, faz um trabalho de alienação, um trabalho de desserviço, se ela não o tempo todo traz a consciência na situação terapêutica da injustiça que social nos força a adaptar dentro da nossa vida, desde que nascemos. Tá, então nós estamos muito bem falando sobre materialismo histórico dialético, mas levando em consideração também um mistério, quer dizer, vontade, liberdade e responsabilidade estão também na nossa nomenclatura dos termos sobre o ser humano. Vamos só refletir imediatamente algo sobre essas duas questões muito importantes, liberdade e responsabilidade. Na compreensão capitalista, que é predominante e que todos nós estamos praticamente seguindo isto, você perceba a maneira que você fala com seus filhos, ou seus alunos, ou seus companheiros no trabalho. Creio que você está dentro da compreensão capitalista. Liberdade significa poder fazer o que quiser. É totalmente maluco. Responsabilidade significa tem que. Responsabilidade significa existência. Outra maluquice que conseguiram colocar na nossa cabeça. Vamos ver como se entende pelo socialismo. Compreensão socialista. Nós entendemos que a liberdade causa responsabilidade. Se eu tenho liberdade de atuar num assunto, logo estou responsável. Se vocês me dão PERTE, você tem a responsabilidade de atuar nessa questão. Logo, eu tenho que ter liberdade de agir naquela questão. A responsabilidade requer liberdade de ação. E liberdade causa responsabilidade. Portanto, liberdade e responsabilidade são sinônimos.
Son dois aspectos da mesma moeda, olhando dos lados diferentes, mas sempre caindo na mesma coisa. Existências limitam a liberdade, isso entendemos. Existências limitam a responsabilidade, isso nós não entendemos. Agora entendemos isso também. Ato responsável é um ato de amor. Se eu ajo de maneira responsável num coletivo, claro, isso é um ato de amor. Por exemplo, se eu vou impedir uma agressão de um companheiro com outro, se eu estou impedindo uma exploração de uma latifundiário com os seus trabalhadores, isso é um ato de amor, um ato responsável. E se depois eu vou ainda ajudar para conduzir o outro para a ação responsável, para conduzir o latifundiário para a ação responsável, para assim a vida com amor, são atos de amor. Portanto, nós estamos unindo responsabilidade, liberdade e amor. Portanto, liberdade existe somente no ato de amor. Que a pessoa só pode se sentir livre quando está atuando no amor. Vou perguntar de outra maneira. Vocês acreditam que amor se submete à pressão? Você tenta, por exemplo, pressionar sua companheira até amar. Vai conseguir? Não, nunca. Oprimir, enganar, explorar, especular, agredir, humilhar, significa reprimir, negar a liberdade e responsabilidade, negar o próprio ser. Essa é nossa compreensão sobre liberdade e responsabilidade. Vamos vendo isso um pouco dentro do nosso pessoa aqui, e vamos colocar algumas palavras dentro do nosso desenho, de tal maneira que entendemos que a palavra consciência, depois tem a vontade, e depois nós temos as ações assim, psicológicas, ações internas no campo intelectual, de pensar, sentir, um pouco mais profundo dentro de nós, ou mais profundo ainda, talvez, a gente não pode afirmar, mas pela crença. Se a gente fala que existe ou não existe vida espiritual, se a gente fala usando o termo grego, na época do Aristóteles, que Aristóteles cunhou esse termo metafísico, além da material, além do físico, metafísico, espiritual. E depois, esse aspecto psicológico nos afeta no sentido fisiológico, corpo, neurológico, depois hormonal, imunológico, e aí a gente vai agindo e comportando. Quer dizer, esse é um desenho sobre o ser humano estrutural para a gente poder nos focar um pouco melhor nossas palavras e entender as ligações. A consciência, aqui em cima, que é a essência da nossa existência. Consciência no nosso palavreado significa do seu ser, dentro do tudo. Consciência social e consciência do meio ambiente, ecológica. Consciência em vários níveis, não somente consciência social, mas consciência humana e consciência ecológica também. A vontade, a segunda palavra na nossa cabeça, lá no desenho, vontade é ligada à consciência. Você vê que eles estão no desenho tudo meio que ligados. Porque parece assim que a gente age pela sua vontade. Isso significa muita conexão com a consciência. Podemos, no outro lado, dizer assim, a pessoa agiu pela sua consciência. Muito bem. E depois, mais uma vez, sentir é a base de pensar. E assim, sentir vem, pensar vai para agir. E sentir vai afetar o corpo, psicossomática. Psicológico, afetando somática. Somática quer dizer corpo. Muito bem. Vamos voltar o desenho para um lado que a gente já refletir um pouco. Nós estamos falando agora ser humano socialista e primeiro ponto seria liberdade.
liberdade total de sentir e pensar, quer dizer, ninguém pode controlar meus sentimentos, meus pensamentos. Tenho liberdade total no meu modo de sentir e pensar. Claro que pessoas tentam me afetar, sociedade tenta me afetar e consegue me afetar, mas controlar, impedir ou mandar, aí não adianta. Mas o convencimento é uma coisa de contínua estruturação, afeta-nos em grande parte, mas não elimina a liberdade, em nosso entender. Agora, a liberdade limitada de assim, não posso roubar, não posso ofender, não posso explorar, não posso especular, tudo isso é crime, a nosso entender. Portanto, nós podemos dizer que nós temos total liberdade de sentir e pensar, mas liberdade de agir é limitada. Se a gente anda a refletir sobre o capitalismo, dentro do capitalismo, tal chamado liberalismo econômico, porque veja só como é sacana aqui. Fala liberalismo econômico, como se fosse alguma coisa com liberdade a ver. A palavra liberdade soa bem, é atrativo, é uma coisa gostosa, responsabilidade, amor, puxa, que coisa mais maravilhosa. Aí então, mas eles conseguiram capitalizar esse para eles. Liberalismo econômico, que de fato significa submissão e exploração a livre do trabalhador e da natureza, sendo uma total crime estrutural contra a humanidade e a natureza. Nossas leis, maior parte das nossas leis, são uma crime estrutural contra a humanidade e natureza. É lamentável, mas isso que entendemos. Eu vou um pouquinho fazer uma reflexão a questão do sentir, porque essa palavra sentir, vai usar bastante, porque é uma coisa onde nós recebemos uma repressão especialmente forte e que nos faz se tornar muito fracos, inclusive na própria Assembleia, nas nossas reuniões, na iniciativa dos nossos coletivos. Nós somos muito, agimos com muita autorrepressão, falar sobre sentir. Para sentir é uma palavra de captar. Da ciência sobre algo, sobre meio ambiente, sobre ti mesmo. Não sentir, de alguma maneira importante, faz parte de conscientizar, consciência. O modo de sentir, raiva, alegria, interesse, descontentamento, revela meu modo de reagir perante a consciência. Quando estou com raiva, estou com medo do próprio assunto aí, mas provavelmente também medo com a consciência. Se eu vejo uma coisa que eu gosto, então eu quero ter consciência daquela coisa, então eu reajo com alegria. Mas se eu estou sentindo agora raiva e você vem com uma coisa boa, vou reagir com raiva com essa coisa boa. Tendência é isto. Agora, lógica normal seria isto. Perante o medo, sentir reage com... desculpe, perante um perigo, sentir reage com medo, indignação, como que pode? Raiva. O sentimento é como um canal de aceitação ou rejeição da consciência. Sentimento aberto, que abertura, que felicidade, eu me sinto tão livre, tão aberto. Então, canal aberto não vai para a consciência, sentimento fechado, estou tenso, canal fechado para a consciência. Agora, quando não se trata de perigo real, medo e raiva são sintomas de reprimir a consciência. Aí está pepino. Isso que o sistema de poder, todo o sistema de poder, inclusive na própria escola, reitor, professor, quanto que eu, pelo menos, senti de sofrimento na época
na escola, inclusive pelos meus pais, sem dúvida nenhuma. Censurar a consciência é uma conduta de captar a realidade, mas não aceitar a consciência sobre ela. Exigir que aquela coisa não existe é como se tentando receitar a consciência sobre aquilo como se ela, a coisa em si, não existisse. Isso se também chama, por exemplo, de autoritarismo, muitas exigências, conflitos com o meio ambiente, conflitos fortes com as pessoas. Autoritarismo tem uma paralisação, uma depressão também forte, de uma fuga muito violenta da consciência da realidade. Estamos falando de sentimentos. Sentimento de equilíbrio. Quando nós estamos sentindo amor, alegria, curiosidade, liberdade, coragem, entusiasmo, serenidade, comprometimento, concentração, indignação, preocupação ou tristeza que passa, estamos no sentimento equilibrado, de maneira bem generalizada e simplificada. Os sentimentos de desequilíbrio, sentimentos de estresse, angústia, carência de amor, rejeição, observe bem, causada tipicamente pelo sistema de poder. No mundo repressivo onde nós estamos inseridos, inclusive meus pais, minha família. Inferioridade, timidez. Olha só quando criança, como se sentiu inferior e tímido. Inacreditável, porque a criança não deveria sentir isto. Algo muito importante de observar. Frustração, decepção, descontentamento, irritação, raiva, exigência, expressão, impotência, vergonha e culpa, solidão, humilhação, desesperança, vitimação, indiferença, apatia e vazio. Mas lembre bem, todos os sentimentos o ser humano tem total liberdade de sentir, tanto sentimento equilibrado, lado esquerda, como igualmente somos livres de sentir sentimentos desequilibrados, lado direito. Veja só, essa análise é muito grosseira, porque no perigo você tem que sentir medo. Certa maneira, você tem que sentir descontentamento, indignação, etc. Então, não é tão simples essa lista, mas é uma visão generalizada para dar para nós uma certa foco em dois lados. Nesse sentido, eu queria, sempre pergunto nas escolas, aqui na Finlândia e Suécia também, quando tem turma de alunos. Então, eu pergunto, o que vocês pensam, turma lá, o que vocês pensam, o que é coragem? E aí continua, é sinal de coragem quando uma pessoa maior agride uma menor. A turma fala normalmente depois de um certo tempo, com certo medo, respondendo não, aí depois vão falando mais não, e depois, se não, é sinal de que? Aí a turma fica pensando, aí eles ficam refletindo, assim, insegurança, medo, insegurança, fraqueza. Interessante, vocês pensam assim. O mesmo processo com a pergunta. Companheirada, é sinal de coragem quando um grupo ataca uma pessoa. Mesmo processo, esse não é sinal de quê? Insegurança, medo, inferioridade, etc. Vem a resposta. Quando você tem um grupo aí, na sua frente, que você faz esse diálogo, é muito interessante observar o comportamento dessa turma.
Aqueles que são aqueles agressivos não querem ouvir nada sobre esse reflexão, evidentemente. Mas aquelas pessoas menores que estão objetos de agressão e bullying e deboche, eles se sentem aliviadas. E essas pessoas que nós temos que justamente tentar ajudar. Esse não é feito para agressivas se conscientizar tanto de que é aquela pessoa que está sendo debochada, que ela se sente um pouco melhor vendo o problema do agressivo. Porque a verdadeira coragem se baseia no sentimento de liberdade. Minha pergunta para você seria o seguinte: será que há coragem sem sentir liberdade? Se você não sente nenhuma liberdade, será que você vai poder sentir coragem? Meu entender, justamente o sentimento de liberdade é um requisito para a coragem. E sentimento de liberdade e sentimento de coragem são inseparáveis. Significa a mesma coisa. Sentimento de liberdade é como já refletimos no anterior, né? Uma slide anterior, é ligado ao amor. Isso resulta na coragem equilibrada ou coragem responsável. Veja só, nós estamos num movimento de luta. Isso significa que nós estamos sujeitos para certos riscos, perigos no ato de luta, na ocupação, na manifestação, numa posição que você tem e se manifesta, mesmo você carregando uma camisa que tem o símbolo aqui, atualmente tem medo lá na rua, no Brasil, etc. É um certo risco. Aí, então, certa coragem de equilibrar nessas coisas a gente teria que ter. Agora, coragem desequilibrada, o que é isto? É ter medo exagerado ou fingir que não tem medo perante um perigo. Aí é um cara perigoso, porque uma pessoa que tem coragem desequilibrada, ela não vai para a luta, é um perigo. Contamina os outros, inclusive. Outra pessoa que lá tem coragem equilibrada, no sentido que ela finge que não tem medo para ela mesma e depois para os outros. E depois vai levar a turma para um perigo desgraçado que vai ter uma perda muito grande, em vez de seguir o sentimento de liberdade, no sentido de ligado ao amor. O desequilíbrio no coragem é causado pela repressão de sentir, aquele método capitalista de reprimir o ser humano e povo. Repressão de sentir o medo. Por exemplo, nós falamos para a criança, não tenha medo. Nós falamos isso para um adulto. Então, não tenha medo, uma ordem para não ter medo. Mas se a pessoa tem medo, como que você vai falar isso para não ter medo? Portanto, isso leva a pessoa a ter medo do medo, porque é proibido ter medo. E que não tem medo, aí ele faz uma coisa desequilibrada. Essa pessoa não sabe avaliar o perigo, o real perigo, o grau do perigo, e a possibilidade de agir no perigo. Na luta, na guerra, não é bom assim. Nós, na Finlândia, aqui, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial participando com isso, infelizmente, e tivemos muita problemática na guerra. Repressão do medo causa medo do medo. Um círculo vicioso. Três formas, métodos do sistema de poder, capitalismo, para conduzir o povo para a autorrepressão. Povo autorreprimido é fácil a ser manipulado. Desde que nascemos, somos conduzidos a ter sentimentos de medo e inferioridade.
dependência com os pais. E eles já foram formados dentro do sistema. Somos educados a praticar a autorrepressão dos nossos sentimentos, negar, controlar e exigir nós mesmos não sentir medo, não sentir raiva, não sentir humilhado, assimilar que os sentimentos são sintomas de fraqueza e vergonha. A armadilha do capitalismo. Somos, inclusive, no capitalismo, numa desgraça pelos sistemas de poder dividir para governar. Então, nós somos conduzidos pelo sistema de poder culpar os outros pelo nosso modo de sentir, sempre culpando o outro. Veja só na família, numa casal o tempo todo culpando o outro, ficando rosto amarrado, raiva de um e outro, irritado, sem falar nada, culpa do outro o tempo todo, dos dois lados. E aí, então, sente-se entregando a própria liberdade para o outro. E assim perdendo o sentimento de liberdade. E, portanto, perdendo o sentimento de responsabilidade, onde justamente está situada a coragem. Estamos nós conduzidos a culpar os outros, para nós caímos na vitimização, nós consideramos vítimas, não podemos fazer nada, capitalismo nos conduz sem dificuldade nenhuma. Assim, somos levados a perder o sentimento de liberdade à base de coragem. A luta precisa, na luta precisamos discutir este conceito de sentir para nós saber lidar com equilíbrio, com as situações. Vamos pular para um outro aspecto. Eu vou abrir agora mais assim aspecto humano e vamos lá. Você, na sua vida, desde que você nasceu, quando criança, você se sentia e sente valorizado. Evidentemente que quando uma criança nasce e se sente valorizada na vida, desde o primeiro dia que ela nasceu, ela aprende a valorizar a si mesma e, portanto, os outros, e a vida, e o meio ambiente também, a própria natureza, por volta dela. Evidente que uma pessoa que não se sente valorizada aprende a não valorizar a si mesma e nem os outros, nem a ecologia. Os comuns para isto são, eu vou meio que rápido refletir sobre isto, porque cada ponto agora é um pouco complicado, teremos que refletir um próprio tempo por aquilo, mas só para levantar a temática. Educação de competição e condicionamento leva as pessoas a não se saberem valorizar, porque são sistemas de repressão. Quando ela se sente rejeitada, humilhada, como nessa primeira parte, a pessoa se sente não valorizada, aprende a não valorizar a si mesma. Então, esta frase está ligada com aquele lá que se refletiu. Agora, mais difícil é o seguinte: a criança, por exemplo, é colocada no pedestal. Pedestal significa exigências. A criança teria que depois tentar ser aquilo que ela está sendo idealizada de ser. Ela é mimada, por exemplo, outro lado, e tudo é explicado para os problemas dela. Então, ela cresce fora da realidade. Ela não pode ser ela mesma. Ela se sente desvalorizada. Amor dos pais, que é sufocante, controle, superproteção, como se fala, leva para uma sensação de ser desvalorizado, desrespeitado. Ela se sente injustiça, raiva, impotência e é educada a negar os seus sentimentos. A pessoa é levada para a autorrepressão. Aqui temos continuando aquilo, a gente chega para a próxima reflexão nos sentimentos. Aqui tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos há 20 anos atrás,
99 está escrito lá na direita, acima, a data. Então, pessoas com raiva, e ela explica o seguinte, que 20% dos americanos dos Estados Unidos nunca se tornam raivosos, porque eles estão com raiva contínua. E o artigo diz que uma pessoa com raiva, descontentamento, irritação, tudo isso significa estresse, tanto psicológico como físico. Essa pessoa morre cedo. Ele se consome, ele se gasta com mais rapidez, cria doenças psicossomáticas, desde dor de cabeça, que é coisa pequena, todos os tipos de doenças têm. Maior parte tem um aspecto, seja pouca ou muito, aspecto que é causado pela psicologia, que afeta sempre a neurologia, hormonal, imunológica e depois o resto do corpo, próprios processos fisiológicos. Ok, mesmo que essa pessoa está em raiva contínua, ela é uma pessoa, como nós entendemos, livre de sentir que ela está sentindo. Eu pergunto para vocês o seguinte, vocês acham que esse homem aqui no desenho, na fotografia, você acha que ela tem necessidade de ser respeitado? Será que esse homem se sente a necessidade de ser respeitado pelos outros? Nós entendemos que sim. Cada ser humano tem a necessidade natural e direito de ser aceito e respeitado, amado. Sandra está falando quanto tempo, cuide do tempo. Então, Sandra, me avisa quanto tempo eu tenho para eu saber mais ou menos quanto que tento puxar, afinal, da coisa que meu tempo seria. Muito bem, estou em contato com ela aqui ao lado. Para uma pessoa com medo ou raiva, é mais importante ser visto e respeitado, ser vista e respeitado no seu sentido que o aspecto racional, tal chamada causa do medo. Então, se, por exemplo, sua companheira está com irritação e raiva, sua companheira, é mais importante de você respeitar a irritação, a raiva dela, do que qualquer outro assunto para ela. Mesma coisa, se seu companheiro está com irritação, raiva, se você consegue respeitar o sentimento, aí o problema estou falando, ok, deixa eu ver, então daqui, eu vou tentar então, mais ou menos logo para finalizar um aspecto. Raiva começa com medo. Lembra, sempre uma pessoa raivosa, agressiva, sofre do medo. Cronicamente, talvez desde a infância. A pessoa se sente ameaçada, ela sente medo e reage com raiva. Uma parte de nós com agressão e outra com tanto medo que fica paralisado. Não queremos ver o sentimento do outro, não queremos ver o sentimento daquele homem raivoso. Portanto, ele se sente rejeitado, injustiçado. E aí isso fomenta o medo, raiva, irritação nele. E aí ele cai no círculo vicioso e aí ele vai começar a desenvolver mais e mais agressividade crônica. Agora estaria entrando no campo da... Sandra, você pode me dizer quanto tempo eu ainda tenho aí? Eu gostaria de saber de você qual seria o tempo. Nós estamos... Porque eu paro naquele tempo que
Nós estamos, desde que a gente começou, há 1 hora na exposição, né? São 10h20 agora. Nós tínhamos pensado depois da tua primeira exposição, a gente abrir para algumas questões, né? Tem alguns companheiros que colocaram aqui umas coisas, e aí volta 1 ou 2 falas, e aí voltaria para ti para reflexão final, até umas 15 para as 11, 10 para as 11. Tá, podemos fazer assim, se você acha bom agora fazer parada, em qualquer momento é bom que você conduz o uso do tempo. Então, a gente paralisa agora riquezas humanas e empecilhos dessa planilha e vamos então, se você tem aí as perguntas ou observações que a turma tem feito durante o tempo. Eu vou desligar o PowerPoint, é isso? Sim. Tá, vamos ver o que acontece. Eu vou botar assim, e aí eu vou por presenting, e agora sim. Não, é um tema que a gente ficaria ouvindo, né, bastante tempo, mas nós temos 6 encontros, então temos que manter a nossa ansiedade diminuída, né, porque dá vontade da gente já entrar de cabeça, discutir sobre um monte de coisa, imagina as indagações, mas o que a gente observou aqui, tem algumas pessoas que colocaram um pouco essa questão da culpa, né, de talvez tu conversar um pouquinho mais sobre isso, né, da palavra culpa, para a gente não cair na vitimização, né, e também não culpar a sociedade de tudo, né, talvez seja um pouco essa indagação dos companheiros que colocaram aqui. Essas questões que envolvem subestima, superestima, um pouco também talvez discorrer melhor essa questão, mas a pessoa foi tão mimada, será que significa que ela foi tão amada e mesmo assim se sente desvalorizada, né? Como é que é isso, né? Aquela questão do elogio que tu fala um pouco, talvez, né, Perti? Então, essa questão de culpa, 2 pessoas colocaram. E um pouco também talvez equilíbrio, é sentimento ou talvez um comportamento, um companheiro colocou ali também, e também foi trazido um pouco alguma dúvida, esse sentimento de raiva. Também, claro, que é um tema fantástico de ser aprofundado e dialogado, que é essa questão da liberdade com responsabilidade, né? Sempre nos deixa um pouco, nos traz muita reflexão esse tema, essa final liberdade, responsabilidade, como é que é essa igualdade, né? Que a gente trata como se fosse igual. Então, essas questões que eu pude ouvir, que tem aqui. Tem algum companheiro ou 2 pessoas que queiram dar uma faladinha, se inscreve aqui que a gente abre nesse momento. E aí depois a gente volta para o PERT. Companheiros que estão em várias pessoas, né? O Educar está em 7, o pessoal do Paraná, gente, o Mundo Kid que está aqui. Bom, vários companheiros estão aqui. Alguém quer falar? Alguém da nossa juventude? Que é importante nós ouvir também. Do que gostaria de aprofundar para o PERT, uma questão. Gente, nós vamos ter bastante tempo, claro, e depois nos próximos, né, PERT, nós vamos pegar alguns sentimentos e alguns desafios e tentar trabalhá-los melhor. Esse é, como diz o PERT, o pano de fundo, as ideias centrais, né, dos princípios. Tem muito chão pela frente ainda. Alguém quer comentar? Acho que no primeiro momento pode fazer o seguinte, PERT vai falando, tirando as dúvidas que você levantou, e aí quem quiser se inscrever alguma coisa, coloca no chat aqui, eu quero falar, e a gente abre para essas 2 pessoas enquanto o PERT vai falando, porque dá um tempo aí. O que é que você acha? Tá bem. PERT, tu conseguiu pegar aquelas questões? Então, essa relação exigente com liberdade, raiva... Consegui bem, Sandra. Sandra, notei tudo no papel, então estou aqui na minha frente. Obrigado. Tá. Vai contigo, então contigo. Isso, obrigado. Então, culpa, por exemplo, uma palavra culpa e vergonha
interessante e profundo. Nós podemos ter várias reflexões, mas uma das reflexões que eu acho que é muito importante, uma das questões. Se, por exemplo, eu sinto culpa, a culpa é necessário de sentir, eu sentir culpa, quando eu fiz uma coisa mal intencionada contra, por exemplo, uma pessoa. Então, eu estava com má intenção, vamos dizer, do ponto de vista, olhando geral, má intenção. Então, eu senti culpa, pois eu causei um prejuízo para essa pessoa, um sofrimento. Eu me sinto culpado. Agora, se eu permitir me sentir culpado, eu aceito sentir conscientemente minha culpa. O sentimento de culpa some, como some a tristeza quando você aceita o sentimento de tristeza que está sentindo. Eu perdi uma pessoa querida, ela morreu. Então, eu procuro aceitar, sentir a tristeza que estou sentindo, chorar, sentir a tristeza, parar e conscientizar sobre essa tristeza, aceitar o fato e aceitar o meu sentimento. Aí a tristeza passa de modo natural. Culpa é o mesmo princípio, como todos os sentimentos. Se eu tenho culpa e eu permito me sentir a culpa desfaz-se naturalmente. Agora, fui ensinado de negar meus sentimentos, tentar fingir que não sinto. Então, eu tento reprimir, não quero sentir, inclusive estou irritado por mim, quase que raiva de sentir tanto culpa de maneira tão ilógica contra a razão. Então, quando estou tentando lutar contra meus sentimentos de culpa, como o sistema está querendo que eu faça, autorreprimindo eu mesmo, aí a culpa se torna crônica. E aí, então, fiquei uma autorrepressão contínua, que é justamente que poder quer. Assim, eu não tenho coragem, eu não ajo, eu não indigno, eu não participo, estou sendo manipulado com toda facilidade. A culpa, então, se eu sinto culpa, é importante eu me sentir ela, sem fugir dela, para me poder, pela natureza, me libertar dela. A culpa é justamente quando eu culpo o outro ou eu culpo eu mesmo. Então, qualquer jeito, estou me sentindo culpado. Portanto, eu caio na vitimização. Então, estou culpado, não dá para nada para fazer. Então, quando há uma sensação que não dá para nada para fazer, estou impedido totalmente. É uma sintoma de uma vitimização bem acentuado já. Não é para culpar a sociedade de tudo. Realmente, minha opinião, não é para culpar algo. De modo geral, nós nunca deveríamos culpar a nós mesmos, nem nos outros, nem da sociedade. Nós deveríamos perceber, aqui eu cometi um erro, que bom que eu percebo isto. Ele cometeu um erro, como que eu posso ajudar ele? A sociedade está estruturada de maneira inumana, de maneira criminosa, então vamos ter que ajudar a sociedade a se modificar para um modelo humano. Amor. Então, não culpar, condenar, são sempre atos totalmente neuróticos. Mas nós fomos conduzidos para fazer isto, justamente para dividir, não ter poder e nos autorreprimir. Vamos lá. Outra pergunta. Superestima, então a gente levanta a criança ou outro para um pedestal como na paixão. Eu apaixonei por essa pessoa, então eu levanto ele lá no pedestal, uma perfeição. Quando uma pessoa percebe que está sendo levantado lá em cima numa relação, essa pessoa tem medo de mim, porque ela percebe que se eu levantei ela até lá no fundo,
ela percebe que eu sou louco, né? E que não pode confiar em mim. Porque depois, quando vamos entrar na realidade, eu vou cair fora. Porque eu não aguento ver a real da pessoa que ela é. No casamento, se diz assim, os pesquisadores, que em 2 anos a pessoa percebe a idealização que fez do outro. Se aguentou 2 anos, então a probabilidade de aguentar mais é um pouco melhorada, como se diz na relação. E criança mimada, quando você cria a mima criança, aí tem um perigo, mesma coisa um pouco quando você tem um amor no sentido de controle, você superprotege a criança não sabe, não pode experimentar a vida, não pode aprender a realidade pela experimentação. Você está podando ela e você está, inclusive, vendo perigo de qualquer situação, então você cria na criança medo contínuo, medo de tudo, medo de desconhecido. Você podou a criança. Aí a criança se sente revoltado, injustiçado, mesmo que intelectualmente, claro que ela não vai perceber isto. Quando eu elogio você está sentindo prazer. Mesma coisa que quando se eu sou alcoólatra, eu tomo ai, que gostoso. Então, um golinho de água, que é um golinho de pinga. Então, dá uma pequena sensação de alegria. Mas é uma coisa que nos depois cai numa situação contrária, porque elogio sempre leva a um aspecto que aí eu tenho que ser aquilo e ainda mais daquele que estou sendo elogiado. Mas, escuta, é melhor elogiar do que criticar. Melhor premiar do que punir. Normalmente, de modo geral, generalizando. Depois, sentimento equilibrado versus comportamento. Isso que está meio difícil de entender, mas estou dizendo aqui, eu estava comportamento desequilibrado, sentimento desequilibrado, ou sentimento equilibrado, comportamento equilibrado. Vamos dizer assim, eu estou sentindo raiva de vocês, estou percebendo a minha raiva, aceitando consciência. Puxa vida, estou com raiva de vocês. Agora, nesse momento, é importante que eu vou agir perante vocês com muito respeito. Quer dizer, eu sou consciente da minha raiva e eu falo com vocês, bom dia, companheirada, bem-vinda para esse recinto, etc. Eu faço contrário ao meu sentimento. Justamente você aceitando seu sentir, você pode agir com os outros diferente do seu sentimento. Depois, liberdade pela responsabilidade. Vamos colocar as questões simples. Nessa situação, vocês todos aí me deram liberdade de falar essas duas. Se vocês deram essa liberdade de eu falar, portanto, eu sou responsável agora este tempo perante vocês, o benefício e o prejuízo que estou com esse fala com vocês. Vocês deram liberdade. Ou, se vocês falam para mim, Perti, você tem agora 2 horas para falar sobre questões de relações humanas e essa é a tua responsabilidade agora durante essas 2 horas. Portanto, eu tenho que ter liberdade de humanas e cooperação 2 horas com vocês. Então, eles são sinônimos. Não sei se pergunta corretamente. Palavra para você, Sandra. Um pouquinho também sobre mais, que tem a relação com isso que tu falou da liberdade, essa relação e liberdade. E tratar, tem 2 pessoas que colocaram um pouquinho aqui também sobre raiva, que é a dúvida sobre esse sentimento de raiva. Correto, exigência, responsabilidade. Exigência e essa relação aí. Então, por exemplo, se eu tenho liberdade
liberdade de falar com você aqui. Eu tenho responsabilidade. Mas se vocês exigem eu falar aqui, vocês já estão medo de falar aqui essas 2 horas. Portanto, eu perdi a liberdade, né? Eu sou obrigado. Isso é normal no sistema capitalista. Você vai trabalhar 8 horas e é obrigado de fazer uma coisa. E capitalista ainda fala para você, sabe, por essas 8 horas aqui na minha empresa, por exemplo. Não, sou responsável nada. Eu sou obrigado de ficar aqui e fazer o que você manda. Eu posso fazer mal feito ou bem feito. Mas se eu faço mal feito, eu vou ser demitido. Então, nem nisso eu tenho. Eu estou sempre na obrigação do quem tem poder. A raiva. Raiva, dificilmente. Se alguém acredita em fisicamente, primeiro vou ficar com medo, logo em seguida indignado. O que esse cara está me agredindo? Indignado e depois com raiva. Eu raiva para que o meu corpo saiba do perigo onde estou. Sentimento de raiva conduz meu corpo pelo sistema neurológico. Sistema neurológico, por exemplo, ele avisa o sistema hormonal para produzir hormônios de estresse, adrenalina, raiva. Então, eu vou começar a produzir adrenalina fortemente, raiva, e eu me torno 5 vezes mais forte do que num estado de calma. Por isso que, por exemplo, na psiquiatria, quando cai uma pessoa com muita raiva lá, com muita agressividade, ele está uma pessoa pequena, mas precisa 5 homens segurá-la, porque ele está com tanta adrenalina, tanta raiva, de que é difícil de segurar essa pessoa mesmo. Então, essa raiva na hora H, quando é necessário, é bom. O problema vai por também passar. Se você fica com a raiva, quando a raiva passou, você fica com a raiva, aí é que você está criando um problema para ti mesmo. Aí você vai tornar amargura e você vai se tornar uma pessoa amargurada. Que ficou amargurada, ela condena a pessoa que agrediu. E quando ela condena a pessoa que agrediu, ela se acha superior do outro. E ela condena, ela entrega o poder dela, a verdade dela, que agrediu. E ela se vitimizou e aí ficou uma pessoa amargurada na vida, por exemplo, ou deprimida. Pois não, Sandra? Mais alguma questão? Acho que tem uma dica interessante aqui da companheira Carol também, que ela sugere que ao lado ali onde a gente trata da estrutura do poder, junto com o colonialismo e o capitalismo, a gente, na formação da personalidade, a gente acrescentar a questão do patriarcado, né? A incidência do patriarcado como estrutura de poder também, né? Acho que é importante mesmo colocar. Mais alguma questão? O Nátio quer fazer uma pergunta, é isso? Nátio, para agradecer pela proposta, colocar junto com colonialismo e patriarcado. Obrigado. Isso. Todas as propostas são bem-vindas. Nátio, por favor.
Creio que um pouco, pelo menos, eu vou depois me corrigindo, se não entendi certo ou entendi errado, mas vamos, eu simplifico assim, eu consciente da minha raiva ou não estou consciente da minha raiva? Por exemplo, se eu sou aquela pessoa que mostrei na fotografia lá, o homem que está constantemente com raiva, aquilo que a pessoa faz constantemente, tendência não pensar, então ela não tem uma percepção praticamente intelectual daquilo. A consciência intelectual daquilo. Inclusive, essa pessoa aprendeu tanto negar a raiva, portanto, a própria consciência da raiva, que ela praticamente, vamos dizer, sua pergunta, no sentido da sua pergunta, eu diria que ela não tem raiva da mulher dela, entre aspas. Mas, em todo caso, ela tem consciência daquilo, porque raiva é um sentimento, e sentir pertence à consciência. Então, ela é consciente da raiva dela, mas, pela tanto negar a consciência da raiva dela, de que ela até se acomodou na situação de não perceber a raiva dela. Mas se você fala para ela, companheiro, você está com raiva, aí que ela fica com raiva mais ainda, porque isso demonstra que ela está consciente da raiva dela e sabendo que ela está negando a raiva dela constantemente, cronicamente. Portanto, nós podemos dizer que quando a pessoa da raiva dela, no sentido crônico, dizer que ela está inconsciente da raiva dela. Mas nós entendemos de que não existe uma coisa chamada inconsciência. Significa, quer dizer, tal chamada inconsciência, por exemplo, significa a negação crônica da consciência. Isto é a trauma. A trauma, por exemplo. Eu fui objeto de uma violência. Eu fiquei com muito medo, muita raiva, com pavor desgraçado, o sofrimento violento. A agressão. Eu já fui conduzido para tentar coisas. Não, esquece, passa, depois vai passar. Daqui um ano você não lembra, isso, aquilo, etc. O medo não fica, não tem mais isso, etc. Então, já foi vida toda conduzida. Então, essa agressão, eu reajo, tento esquecer. Mais que eu tento esquecer, mais estou atento na minha cabeça. A agressão aconteceu 10 anos atrás, mas eu sou uma pessoa traumatizada lutando contra a percepção da agressão. Se você mostra um dedo para mim, eu só fico explosivo porque eu só percebo pelo seu dedo que a agressão está dentro de mim. Então, que eu estou tentando reprimir, esquecer, controlar dentro de mim. Não sei se consegui responder. Perte, a sugestão, então, agora eu aqui, e talvez tu finaliza com as riquezas e as contradições ali, volta para o slide das riquezas e contradições que tu ia apresentar, e a gente acabou Tem um companheiro aqui, o Ricardo, que diz assim, ó, em espaços coletivos, temos dificuldades de posicionamentos. Às vezes, pessoas com maior iniciativa e conhecimento tomam para si o poder adquirido, oprimindo ideias e manifestações do uso. Como podemos trabalhar isso dentro dos espaços coletivos, conflitos? Tem várias questões que a gente vai trabalhar um pouco mais nos demais também, né? Então, Sandra, um pouquinho refletindo sobre isto, essa pergunta que essa pessoa deu, uma pergunta de muita dificuldade e muita importância nos nossos coletivos. No quarto encontro
dia 10 de agosto, nós temos esse tema como um assunto específico. Então, nós vamos entrar nesse assunto, no 4 encontros, dia 10 de agosto. Então, acho que não valeria a pena agora entrar nesses poucos minutos para esse assunto, que ela é muito, muito importante e intrigante. O que você acha? Sim, eu acho que é isso, companheiros. Tem vários temas e assuntos, inclusive de como lidar com alguns desses conflitos que a gente vive intensamente nos nossos coletivos. Nós vamos estar desenvolvendo quando a gente entrar um pouquinho mais, inclusive, nas ferramentas de valorização humana. Então, nós temos 2 tipos de ferramenta, e de valorização social, para trabalhar justamente coletivos. Então, eu acho que, se para você está tranquilo, a gente deixa para as próximas etapas entrar nesse debate mais profundamente. E talvez agora, são muitas indagações, mas talvez agora o Pert volte para finalizar, Pert, aquela questão que tem a ver com o pano de fundo das riquezas, empecilhos. Poderia ser? Vamos ver se eu vou conseguir, sim, eu vou tentar. Pronto. Que nem aqui, depois, será que apareceu ou não? Apareceu. Temos 10 para as 11, se tu puder, em poucos minutos, só apresentar para o pessoal ter uma ideia geral, e aí a gente vai olhar para a finalização, né? Então, pessoal, com umas curtas palavras, nosso visão, como gente chama, nosso conceito socialista sobre o ser humano, conceito socialista, ela envolve o seguinte, ela envolve uma questão da igualdade em seguinte sentido, igualdade entre todos os seres humanos. Todos têm todas as riquezas humanas. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos. Uns demonstram isto raramente, outros muito frequentemente, ou quase que contínua, tanto faz, mas todas as riquezas, aspectos humanos nós temos. Portanto, percepção, lembrar, amor, indignação, bom senso, senso ético, senso de beleza, autodisciplina, habilidades de aprendizagem, talentos especiais, habilidades físicas. É uma relação das riquezas humanas que a gente usa de maneira simplificada. Cada destes termos pode se abrir mais palavras para a riqueza humana. E nós temos que no socialismo ninguém de nós é perfeito em qualquer aspecto que seja destas riquezas humanas, por todos os tipos de falhas e dificuldades, contradições, como nós usamos mais no movimento, a palavra contradições, principalmente pelo sistema de poder. Nós usamos a palavra empecilho, seria o mesmo sinônimo para isto. Falamos que o sistema de poder causa em você, companheira, companheiro, causa em você egoísmo, provoca em você egocentrismo, leva para a autossuficiência e ganância, por exemplo, no seu comportamento. O sistema força-nos para a alienação, que significa uma censura da consciência e que nós vivemos num mundo de competição e exigências que o tempo todo nos leva para uma mania de grandezmo que nos fica tão estressados, acabados, tentando atender todas as exigências que nós imaginamos e que talvez também realmente tem. E que nós temos uma sociedade tão que a gente pode falar que é uma sociedade com valores invertidos, maldade. Na sociedade, nós associamos amor, verdadeiro amor, responsabilidade como fraqueza e frieza como força, como um dos exemplos da inversão. Quem trabalha é rico sem trabalhar, aí que é esperto.
E nós temos esse empecilho, contradição pelo capitalismo, patriarcalismo, típico de que é justamente isso, sentimento de inferioridade e de raiva, que a própria pessoa marxista tem. Esse é o problema, que o marxista tem esses sentimentos, insegurança, medo de raiva, os sentimentos típicos. E ele tem a repressão destes sentimentos. Então, ele é uma pessoa, mas ele age de maneira que esconde para uma pessoa leigo a autorrepressão que ele faz com ele mesmo. Então, a ideia nossa seria agora, na próxima encontro, nós partir aí, ir para a questão que nós vamos falar, ser humano socialista, espelho interno. E aí a gente vai abrir este e os outros conceitos socialistas, e aí nós vamos poder depois entrar nas ferramentas e as perguntas mais concretas da sua vida cotidiana. Obrigado, Sandra, sua vez. Questão, pessoal, aqui apareceram mais de uma, mas também essas questões nós vamos estar dialogando um pouco mais. Vários companheiros colocam a questão da culpa, né? Esse sentimento de culpa que a gente tem, culpa de deixar o filho na escola porque tem que trabalhar, culpa de tomar algumas atitudes impostas pelo capitalismo, enfim, mas que sentimento, trabalhar um pouco mais esse sentimento. Eu estou colocando isso porque algumas pessoas falaram aqui, né, sobre isso. Mas esses sentimentos todos nós vamos estar trabalhando, como o Pet falou, no próximo encontro, inclusive, dia 13 de julho, que nos encontraremos, nós vamos estar trabalhando um pouco mais sobre esses sentimentos de ansiedade, medo, raiva, culpa, impotência, amor, liberdade, e como prevenir alguns deboches, ofensas, bullies. Então, a gente vai estar entrando um pouquinho mais em alguma parte prática dos sentimentos também. Então, temos um chãozinho aí pela frente. Pessoal, a gente optou de fazer dessa forma, e também de fazer, só para esse finalmente aqui, de fazer por e-mail, sabendo que algumas pessoas têm dificuldade, talvez, com e-mail, mas é muito complicado um estudo desse, que vai exigir enviar alguns textos grandes, ser pelo grupo de WhatsApp. Então, a gente prefere, como todos os estudos do movimento têm sido pelo e-mail, né? Então, nós vamos estar mandando para vocês por e-mail mais alguns textos agora, né, perto no decorrer da semana, sobre os temas mais objetivos, um texto mais objetivo sobre os temas da próxima aula. Encaminhou para todos vocês o guia, seria bem interessante se vocês conseguissem ler, né, o guia, porque também o guia nos ajuda, que foi por e-mail de todo mundo, que o guia nos ajuda para trazer na próxima aula também algumas questões, né, se vocês tiverem interesse de que você aprofundar. E também a gente gostaria de falar que quem quer aprofundar mais o tema, nós vamos estar mandando pelo e-mail também, tem um livro, né, que foi publicado pela nossa editora Expressão Popular, que é justamente esse nome, que é o nome que a gente deu, Formação das Relações Humanas e Cooperação, que também a gente vai estar enviando para os e-mails de vocês as informações de como adquirir pela expressão, que também é muito interessante e aprofunda mais do que o próprio guia, né? Falando para vocês. E o que a gente pensou, mas também a segundo estudo, é para quem tem interesse em dar algum tema específico, trazer algum desafio para nós. A gente abriu uma horinha lá, algum dia, com o Teto, os 40, para conversar sobre aquele desafio específico. Então, também a gente conversou, né, na equipe ali com o Beth, entre o Pert, da gente, algo desse sentido também. Então, vocês também podem colocar se tem algum desafio específico que vocês querem discutir, dialogar, saber como é que ajuda aquela pessoa, então a gente pode ir conversando sobre isso. Então, essa ideia também nós vamos estar desenvolvendo do segundo estudo. E
Tá bem? Não sei se tem mais alguma questão de você. Estamos para nós tentar cumprir os horários aqui de todo mundo, né? Passar depois logo para o nosso companheiro Josenildo, que não conseguiu, que fugiu ali a internet, nos acariciar com a poesia. E um abraço coletivo para foto, né? Não dá para se abraçar pessoalmente, mas aqui a gente se... Alguma questão aqui? Pode colocar no chat, podemos continuar. Tá tranquilo? Alguém perguntou se é possível de socializar os slides de que foi passado hoje, e de que todo o material que está sendo passado para vocês no slide PowerPoint, então tudo vocês vão receber na forma de PDF. A Sandra vai mandar para você o arquivo de PDF, onde se consta todos os slides. Sim, em seguida, aí, essa semana, entre hoje e amanhã, nós já vamos passar o PDF para vocês e mais algum material. E vão nos cutucando ali, vocês estão com nossos telefones também, tanto o meu, como o Hildo, Perte, que foi nos e-mails, aí podem nos falando. Josenildo, pode nos abraçar aí com a tua poesia? Agora sim, espero que não caia novamente. É duro sonhar perto dos desanimados. É como ver a flor se abrir às margens de um rochedo. Ideia sobre reunião, né, Sandra? Bom, acho que o Josenildo está com bastante dificuldade nos Alagoas de usar a poesia. Na próxima, a gente tenta retomar de novo. Sandra, eu vou usar aqui o do companheiro Zé Neto, que ele está aqui próximo. Eu já dei uma passadinha, já corri também. Ótimo, então tá. Vamos lá. É duro sonhar perto dos desanimados. É como ver a flor se abrir às margens de um rochedo. O sonho é engolido pela indecisão e o medo. É preciso sonhar com as montanhas, de onde vem o guerrilheiro ao lado da companheira, trazendo uma bandeira, embrulhando o coração, trazendo a revolução organizada em fileiras, fazendo-se em brincadeiras de roda de São João, que se misturam à poeira dos passos de cada irmão. É preciso sonhar com a floresta que se empresta para cada geração, que pede proteção, dá o fruto e a raiz, cura a dor e a cicatriz feita na pele queimada, dá sombra, terra molhada e faz a gente feliz. Sonhar com a água doce na cacimba e no açude. Sonhar com a juventude, as margens do rio perfeitas. Sonhar com a boa colheita da lavoura irrigada, com a água à beira da estrada, que nos leva até o futuro. Sonhar também com o ar puro e o beijo da namorada. É preciso sonhar mais, o distante, aproximar o horizonte e surpreender a utopia, que chega um pouco por dia em cada passo caminhado. Sonhar com o céu nublado, prometendo água nova, com as sementes nas covas, nascendo um povo mudado. Sonhar com os passarinhos cantando sobre as escolas. Sonhar com os jogos de bola, de cantorias. Sonhar que se dá até de esmola. Com muitos valores, com uma nova cultura e também com uma ternura e a generosidade. Dade na palma da mão aberta.
cama confortável e uma mesa com fartura. Sonhar, enfim, com a vida, com respeito e igualdade. Sonhar com dignidade e um mundo não dividido, com um povo que chega até ser medonho. Sonhar em fazer um sonho, grande acontecimento, onde os dedos se cruzando, porém a delicadeza e a calente de quem sonha, mas lutando. É isso. Podemos abrir as câmeras, os microfones, para dar o abraço e o tchau, e nos encontrarmos dia 13. Qualquer coisa, vamos nos falando pelos telefones, companheiros. Obrigado, Sérgio, por essas 2 horas. E vamos conversando. Vocês sabem ali para ver as fotinhas de todo mundo, né? Os 3 pontos ali da direita. A gente coloca layout, coloca mosaico e aí a gente vê. Obrigado. Beijo. Obrigado a vocês. Tchau. Beijo. Obrigada. Valeu, pessoal. Quanta gente linda. Hã? É. Olha o Educar ali de máscara, o Educar ali, olha lá. Olha para ele. Que legal. Beijo.